Bom dia, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre transtorno dissociativo de identidade. E esse transtorno é vulgo conhecido como múltiplas personalidades, né? Ou dupla personalidade. E esse transtorno ocorre devido a algum trauma vivido, né, por essa pessoa que a forçou a criar, a gerar, porque essa criação ela é meio que inconsciente, a pessoa não tem consciência disso, né? Então, assim, vou contar um caso clínico. Por favor, fique bem claro que eu não vou contar caso clínico de nenhum paciente, de nenhum cliente meu, tá bom? Eu vou criar uma história com características, sintomas de quem tem esse transtorno TDI. E esse caso clínico que eu vou contar é um caso que eu estou criando aqui ao acaso, né? Usando da minha imaginação, usando da minha criatividade, certo? E qualquer coincidência com a realidade é mero acaso, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá bom? Então, minha intenção aqui não é descrever nenhum caso clínico, é só explicar, dar um exemplo de uma situação para que vocês possam melhor visualizar esse transtorno psicológico, ok? Essa psicopatologia, ok. Então vamos lá, vou começar com o nome também é o acaso. Melina é uma jovem, ela tem 25 anos. Melina cresceu numa família tradicional. O pai e a mãe ficaram casados até os seus 20 anos. Após os 20 anos, o pai resolveu que deveria ficar com outra mulher e se separou da mãe de Melina. A mãe de Melina tinha um transtorno de bipolaridade, que ora amava a filha, ora queria maltratá-la. Melina nunca entendeu muito essas alterações de humor da mãe, que uma hora estava rindo, brincando e outra hora estava reclamando de tudo e ameaçando. Tem um áudio também sobre bipolaridade, depois vocês escutam aí embaixo. Vocês vão entender melhor a mãe da Melina. Mas ela não entendia de bipolaridade, ela não tinha ouvido o meu áudio, ela não tinha lido a respeito, né? Então ela não entendia essa mudança de humor da mãe, ela achava que talvez fosse pelo abandono do pai. Porque foi um abandono repetido, né? Simplesmente ele não voltou mais para casa, ele saiu para trabalhar, não voltou mais. E aí elas acharam que ele tivesse morrido, mas depois descobriram que ele estava morando com outra mulher e deu entrada no divórcio, né? A mãe dela ficou muito debilitada emocionalmente. Só que ela derrubou sobre a filha todas essas frustrações, né? E o próprio pai de Melina não era um homem muito carinhoso, era um homem agressivo também. Ele batia na mãe de Melina e às vezes agredia também a filha, né? Inclusive quando ele bebia. Então Melina ela cresceu num ambiente muito ofensivo, muito perigoso, né, para uma criança. A criança ela precisa de um ambiente acolhedor, amoroso, para ela se desenvolver como ser humano. E Melina nunca sentiu isso dos pais. Ao contrário, eles sempre pareceram odiá-la. Parecia que ela tinha nascido ao acaso, sem um planejamento, como se ela tivesse simplesmente brotado naquela família inesperadamente. A mãe nunca demonstrara muito amor por ela, algumas vezes, mas eram momentos muito rápidos que logo se transformavam em agressões. O pai, também violento, nunca participou muito da vida da filha, do seu crescimento. Então ela cresceu muito sozinha, solitária. As amizades dela eram com os brinquedos, com as bonecas. E no próprio colégio em que ela estudava, na escolinha, ela, por ser gordinha, né, medrosa, porque ela nunca teve o amor dos pais, ela nunca teve esse acolhimento familiar, ela era muito segura.
Então os amiguinhos se aproveitavam, né, que ela era muito tímida, insegura, e faziam bullying com ela. Ela era gordinha. Então eles pegavam coisas dela, pegavam o dinheiro dela do lanche, roubavam o lanche dela. E ela nunca entendeu muito, né? Por que ela se sentia tão inadequada. Então, aos 8 aninhos, Melina, uma vez indo para a escola, assistiu às aulas e ela lembra de, durante a aula de português, ela ter adormecido. Isso nunca tinha acontecido antes. E ela acordou, ela já estava sentada no recreio. Ela começou a observar um afastamento de uns poucos coleguinhas que ela tinha. E eles falaram que ela era muito imprevisível, ela era muito esquisita. Não entendeu. E tentava conquistar novamente esses amigos para não ficar sozinha, né? Eram 2, 3, eram pouquinhos. E ela precisava deles, né? Já que não tinha o apoio dos pais para nada, o emocional, né? Ela precisava desses amigos. E os amigos davam uma chance para ela, mas Melina começou a sentir como se ela estivesse falando com as pessoas, como se ela sentisse um sono. E aí ela lembra de simplesmente aparecer em outros lugares, como no banheiro da escola. Ela estava no pátio, dormia, acordava no banheiro. Ela estava na sala de aula, dormia, estava em casa. As agressões em casa não mudaram muita coisa, né? A mãe e o pai sempre muito violentos com ela. Ela não podia dizer um ai, né? Tava bem nítido que era um pai, a mãe e o pai tinham uma questão no relacionamento, no casamento, e acabavam desabando na filha. E Melina dormia e acordava na manhã seguinte, e às vezes dormia ao longo do dia e não lembrava do que fazia. Ela começou a desconfiar aos 12 anos, com uma coleguinha que conhecia ela desde pequena, que dizia que ela era muito instável, que uma hora ela parecia muito insegura, a Melina de sempre, insegura, irrequieta, medrosa, e do nada parecia ser outra pessoa, feliz, alegre, confiante. Chegava lá, falava o que queria, não estava nem aí para ninguém. Melina falou: "Você tá doida?" Falou para a coleguinha, né? "Eu nunca fiz isso. Você deve estar me confundindo com outra menina." "Não, que isso? Você até muda a sua roupa." Eu falei: "O quê?" Ela falou: "O quê?" "O quê?" Você muda a sua roupa. Você coloca a sua blusa mais aberta. Você bota a sua calça mais curta, você puxa ela para cima e todo mundo te respeita. Você é diferente. Você fica diferente. Mas eu me lembro de ter dormido. Eu não dormi na sua frente, não. Não. Você simplesmente olhou para um lado e se levantou e começou a fazer coisas que você não costuma fazer. A Melina achou que estivesse ficando maluca, né? Ela falou: "Acho que eu tô ficando maluca", né? Como as pessoas falam, tô ficando maluca, né? E esse maluco aí é até um pouco de preconceito, não é indicado, né? Falar isso, é um transtorno mental. Não pode ficar maluco, não pode falar maluco, que é preconceito, tá, gente? Por favor. Mas eu vou usar o coloquial aqui porque é um diálogo dela com a amiguinha, tá? Então, eu acho que eu tô ficando maluca. Aí em casa, finalmente ocorreu o abandono do pai. A mãe, então, ficou pior ainda com ela e começou a culpabilizá-la pelo pai ter ido embora. Melina começava a se sentir mais baixa autoestima ainda. Arranjou o primeiro emprego, né, aos 25 anos. E aí, bastava uma crítica do chefe para ela ficar depressiva, para ela ficar triste, insegura. E aí, quando ela foi para o banheiro, no primeiro dia de trabalho, o chefe já comentou alguns erros que ela estava cometendo. Ela foi no banheiro e aí ela lembrou de sentar no vaso para fazer o xixizinho dela e ela acordou em casa, ela ficou preocupada. Ela falou: "Gente, será que eu estou com problema de neurônios na minha cabeça?"
ela procurou um neurologista. O neurologista indicou ela a um psiquiatra, porque ele fez os exames, né? Ele passou os exames para ela e deu tudo normal. Eletroencefalograma, essas coisas. Sangue. E passou ela para um psiquiatra. Durante a sessão com o psiquiatra, a Melina começou falando: olha, eu sempre sofri bullying, meus pais eram ausentes, nunca me deram um suporte emocional. E eu sempre me baseei muito nos meus amigos próximos, né? Então eu sou muito triste, eu sou muito insegura, né? Eu acho que eu sou feia. E o profissional psiquiatra escutando tudo aquilo. E aí Melina conversando, daqui a pouco a voz dela mudou. E Melina começou a falar diferente, falava mais alto, gritante, agitada. Encarava mais o médico, né? Porque quando ela começou a conversar, ela falava muito olhando para o chão. E aí ela começou a encarar o médico e falar mais alto, mais confiante, parecia uma outra pessoa. E o médico, muito sabiamente, o psiquiatra, perguntou: qual é o seu nome? Aí, a que parecia ser a Melina sorriu e disse: Mili, né? E aí ele percebeu ali que se tratava de um caso de TDI, transtorno dissociativo de identidade. E ele falou: Mili, quantos anos você está aí? Aí ele começou a conversar com o alter ego dela. E a Mili disse que estava desde os 5 anos. Quando a Melina sofreu a primeira agressão do pai, ela começou a chorar, né? E a Mili veio para ajudar a Melina, para dar um suporte, né? E aí o psiquiatra perguntou: como dar um suporte? Você tinha também 5 anos? Não, eu já tinha 18 anos. O alter ego nem sempre tem a mesma idade da pessoa, tá? Na qual ele brotou. E aí a Mili disse que protegia a Melina, fazia ela adormecer, e a Mili que era espancada pelo pai da Melina. A Melina sabia que o pai batia nela, mas não lembrava de ter sido espancada a ponto de desmaiar, né? Quem tinha essa memória é a Mili, que é a alter ego da Melina. Também a Melina não se lembrava da mãe ter batido nela com a garrafa, né? Que o pai bebia, ela pegava a garrafa e jogou na direção da Melina. A Mili rapidamente tomou a frente e tomou a pancada da garrafa, cortando o braço direito dela. Então a Melina achou, né, na época, 5 aninhos, 6 aninhos, achou que tinha cortado o braço de repente jogando bola, né, ou caindo de uma árvore. Ela achou isso, né? Brincando com outras crianças, porque apareceu aquele rasgo no braço. Ela não lembrava o motivo. Quem tinha essa memória era a Mili. Então o psiquiatra, muito sabiamente, ele percebeu que se tratava de um TDI. E ele poderia indicar um terapeuta, mas ele preferiu prosseguir. Alguns psiquiatras eles podem prosseguir com o atendimento, né? Outros encaminham para o terapeuta, mas no caso dele ele resolveu prosseguir. Então, ao longo das sessões, ele atendia a Melina e a Mili. Ele conversava mais com a Mili era mais presente, já que ela assumia a parte sofrida da vida da Melina. E era grande parte da vida dela era envolvendo dor, sofrimento. Então, ela falava mais nas sessões. Até que o psiquiatra pergunta se pode contar para a Melina que ela tem uma alter. A Mili reluta, tem medo, que a Melina acha que está doida, né? Que está desequilibrada e que não tem mais conserto, porque a Melina tinha uma baixa autoestima muito forte. Ao contrário da Mili, que tinha autoestima, que sabia se posicionar, que sabia falar por si, se defender. E, inclusive, quando a Melina sofria bullying, as crianças vinham chutá-la, socá-la, a Mili aparecia. Então a Melina lembra das crianças serem agressivas com ela verbalmente, mas não lembra de ter apanhado delas.
Quem apanhou foi a Millie. A Millie tentava se defender, mas por ser muitas crianças, ela acabava tomando porrada, né? Então, assim, o psicólogo conversa e convence a Millie a dizer para a Melina. A Melina volta à consciência, eles falam que volta à superfície, né? Da alma, da psique. E o médico fala, olha, você tem uma alter ego chamado Millie. É uma amiga sua, é uma protetora sua. Melina não entende. Millie, eu não tenho nenhuma amiga com esse nome. E tem sim, dentro de você. E aí ele apresenta o TDI, né, para a Melina. Após essa apresentação, Melina consegue ter acesso a alguns pensamentos da Millie, que fica até então submersa dentro da essência da Melina, mas ela fica ali mandando mensagens, mandando pensamentos. Alguns pacientes, clientes de TDI, eles relatam que têm esses pensamentos, que eles conseguem conversar com esses alters, né? E eles conseguem até negociar com esses alters, tipo assim, olha, agora você assume, porque eu não sei apresentar. E aí o alter vem e fala, eu vou te ajudar. Aí ele assume naquele momento, apresenta, né? E depois da apresentação ele cede novamente para outra pessoa, para outra identidade, para outra personalidade. Então, assim, alguns que têm TDI conseguem dialogar com esses alters. É como se fosse um grilo falante. Quem já viu o Pinóquio aí, né? O Pinóquio ele fica com aquele grilo falante no ombro. E aquele grilo fica dando, né, conselhos, sugestões, conversa com o Pinóquio. É o amiguinho dele, né? Então, quem tem alter egos, é como se tivesse esse grilo falante dentro da cabeça, né? Ele fica conversando com você, é um amigo interno. É como se você conversasse com outra pessoa, só que ela está dentro de você. Só quem passa pela situação, acho que consegue entender isso. Pelo menos é o que alguns depoimentos, né, eu visualizei, alguns eu pesquisei em vídeos, outros eu analisei algumas pessoas, né? E aí eles falam que é como se fosse um pensamento que é direcionado, só que ele conversa com você, né? Então, por exemplo, você está numa loja, você fala, eu vou comprar esse vestido, aí vem aquele pensamento, você tem certeza? Eu acho que não tem o seu número. Então, o alter aí, ele pode sim dialogar com o ego, né? Com a personalidade dominante, aqui nasceu, né? A coisa. Mas alguns outros casos, como é o caso da Melina, até então ela não tinha consciência da Millie, ela não tinha acesso às memórias da Millie, ela muito menos conversava com a Millie simplesmente vinha, protegia ela e depois se afastava, né? Então ela não tinha consciência nenhuma desse alter ego, né? E quando o paciente não tem a consciência desse alter ego, tem que apresentar ele com muito cuidado, porque da forma que o profissional de psicologia apresenta, pode gerar um trauma nesse paciente e criar até um distúrbio aí entre os alters, né? Entre o alter e o próprio paciente. Então, tem que ser muito cauteloso. Então, continuando a historinha, o psiquiatra fala para a Melina e a Melina fala que gostaria de conversar com a Millie, já que ela foi uma grande amiga e a protegia, né? De muitas agressões. E a Millie concorda e elas criam uma amizade e aí elas conseguem dialogar mentalmente uma com a outra, né? Como se fossem duas almas no corpo. Alguns, como eu falei, algumas pessoas que têm DDI, elas não conseguem fazer esse contato com os alters, né? Às vezes elas sentem a presença do alter, tá vindo o alter meu que é criança tá vindo me dominar. Aí ele sente aquilo, mas ele não tem contato direto com o alter. O alter vem, domina e depois volta, dá novamente o comando para o hospedeiro, né? A pessoa que que nasceu, né? A essência principal, vamos dizer assim, a original, né? No caso da Melina, ela teve essa possibilidade de conversar com a Millie. Então, ao longo das sessões com o psiquiatra, uma hora era a Melina, uma hora era a Millie, e elas dialogavam também entre si,
Cada caso, como eu falo, é um caso, não tem como a gente generalizar, né? Duas pessoas que têm a mesma psicopatologia podem ter comportamentos e atitudes diferentes, podem ter desenvolvimentos terapêuticos diferentes, né? Então, na psicologia, nada se pode padronizar, tá? Cuidado com esses profissionais de psicologia que falam, todo mundo é assim. Ah, todo mundo vai fazer isso um dia. Cuidado, né? A psicologia fala que cada caso é um caso. Cada caso precisa ser analisado de maneira personalizada, cuidadosa, com seus detalhes. No caso da Melina e da Mili, elas conversam entre si. Se vocês procurarem no YouTube, As Três Faces de Eva, é um filme muito bom, é uma mulher que ela tem três personalidades. Tem a original, que é a dela, e tem mais dois alters femininos, né? E a gente vê claramente que ela não conversa com esses alters, eles são totalmente divididos entre eles, tá? Então, como eu falei, cada caso é um caso. No caso da Melina com a Mili, elas conversam uma com a outra, elas conseguem intercalar os pensamentos, né? No caso da Eva, As Três Faces de Eva, As Três Faces de Eva, tá? Vocês botam aí no YouTube, tem o caso clínico original aí, legendado, ótimo para se ver, tá? O áudio muito bom. Vocês vão ver que ela muda completamente, mas que ela não tem consciência dos alters, ela não conversa com os alters. Tem outros casos, depoimentos aí. Eu gosto muito do Anthony Padilha, é um youtuber muito bom, Anthony Padilha, bota aí no YouTube também. Tem um que ele fala sobre múltiplas personalidades, ele entrevista, se eu não me engano, são 3 pessoas que têm esse transtorno. Ele entrevista 3 pessoas que têm esse transtorno e tem legenda também, é em inglês, mas tem legenda em português, vocês podem assistir. Anthony Padilha. Aí bota lá no canal dele, Múltiplas Personalidades, é o primeiro vídeo que aparece. Ele entrevista as pessoas que sofrem com esse transtorno de uma maneira estritamente profissional, ele faz perguntas coerentes, faz todo o sentido o que ele faz ali, o que ele fabrica ali, as informações, é muito interessante, tá? Então eu recomendo esses 2 vídeos para vocês, As Três Faces de Eva e a entrevista, o documentário, na entrevista dele, Anthony Padilha, tá? É um rapazinho branquinho, cabelo encaracoladinho, muito bonitinho. Ele tem lá no YouTube, tá? Procura lá Múltiplas Personalidades, eu super indico o vídeo dele. Então, nesse caso clínico que eu mostrei para vocês, no caso da Melina com a Mili, elas conseguem conversar. Não é todo terapeuta que se sente confortável, né, para tratar esses casos clínicos. Alguns sentem limitação. Eu me sentiria completamente confortável, né, com certeza. Eu acho muito interessante. Mas tem alguns profissionais que não conseguem ter aparato técnico, né, para atender vários alters ao longo da sessão. Mas no caso do psiquiatra da Melina e da Mili, ele conseguiu associar e tratar as duas, né? E o processo terapêutico de quem tem TDI é justamente esse, é tratar a personalidade original, a que nasceu, né, com os alters, ou seja, dar atenção a todos eles, porque no caso da Melina e da Mili, a Mili carrega informações importantíssimas do passado da Melina. A Mili, ela passou por situações em que não consta na memória da Melina. Então, são situações importantes para se trabalhar na terapia. São os traumas, né, que as duas passaram. Só que uma não tem consciência deles ainda. Então, conforme o alter vai falando, a personalidade original vai conhecendo um pouquinho do próprio passado, vai conhecendo a verdadeira versão da história, e não aquela versão cortada, né? Ela vai conhecer a versão na íntegra. Então, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, ele vai conversar com os alters, porque eles têm informação importante acerca do passado desse sujeito, da construção de personalidade desse sujeito, das vivências dele, das experiências dele. Então, é necessário, sim,
que os alters façam parte da terapia e que eles participem ativamente. Eles sejam cuidados também, porque o alter é uma das faces da personalidade original. E ele precisa ser cuidado, né? Geralmente eles carregam uma carga traumática muito grande, né? Uma carga de sofrimento muito grande. Então eles são necessários, tem que se tratar, né? Tem que cuidar deles também, né? Eles não estão ali só para servir como um baú de memórias tristes. Eles estão ali também participando, eles foram construídos pela personalidade desse sujeito. Eles foram construídos pela alma desse sujeito. Então eles têm um motivo para estar ali. A nossa alma nunca constrói alguma coisa sem uma razão, né? Ela sempre busca resolver nossos conflitos emocionais, a nossa alma, a nossa essência, a nossa psique, sempre busca resolver nossos conflitos emocionais da melhor forma possível. Então, se a nossa psique, se a psique da Melina resolveu gerar a Mili, é porque tem uma necessidade aí. A Mili é necessária para a Melina, né? A nossa alma não gera nada ao acaso, sem um motivo. Então, um bom profissional avaliaria as duas, porque o alter ego ele carrega um conteúdo aí simbólico de experiências, de traumas, que é muito importante na terapia, né? Vai ajudar a entender muitas coisas da Melina, né? Da história dela, do passado dela. E no caso das 3 faces de Eva, o prosseguimento do tratamento foi a junção das 3, né? Da personalidade original com os alters, eles se fundiram e se tornaram uma mulher só. No caso da Eva, né? Esse documentário As 3 Faces de Eva, depois ela conseguiu se juntar as 3 numa só. Então foi um caso tido na época como bem sucedido, né? Só que eu vejo na atualidade alguns documentários e tudo que essa junção não é tão fácil e nem sempre acontece, né? Então, como eu falei, cada caso é um caso, não se dá para generalizar, certo? Então, nem todo caso clínico resulta assim, nesse resultado, tá? Como eu falei, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. No caso da Eva, ela conseguiu conciliar o médico dela, né, o terapeuta, sei lá, eu não consegui identificar exatamente, mas parecia um psiquiatra, um terapeuta. Ele conseguiu juntar as 3 Evas numa só, né? Mas eu vi documentários mais atuais, como o do Antônio Padilha, que nem sempre isso é possível e às vezes é necessário manter os alters. Os alters não estão ali ao acaso, estão ali por um motivo, né? Então cada caso é um caso, cada história tem que ser analisada de maneira personalizada. No caso da Melina e da Mili, ela prosseguiu aí no atendimento com esse psiquiatra e as duas prosseguiram como grandes amigas, né? Em alguns momentos que a Melina se sente insegura, a Mili domina e ajuda ela. E ao longo da terapia, eu digo mais, a Mili conseguiu ensinar para a Melina métodos, jeitos para a Melina poder tomar a frente também em algumas situações. Então as duas criaram uma grande aliança, né? Se tornaram grandes amigas. A Melina com a alter ego dela, a Mili, né? Então, assim, as duas criaram um vínculo muito forte e a Mili ficou como um grilo falante, né? Ficou como uma amiga que na hora que a Melina tem insegurança, ela balança com medo, a Mili vai lá, vai, você consegue. E em alguns momentos a Mili também toma a frente, a Melina deixa que ela tome a frente, né? E aí a Mili age em nome da Melina. Então, assim, nesse caso clínico, as duas criaram uma grande aliança e conseguem conversar entre si, mentalmente ou verbalmente, né? Mas elas conseguem aí ter um vínculo, uma junção, né? Uma aliança entre as duas, mas cada uma mantendo a sua identidade, a sua particularidade. No caso da Eva, houve uma fusão das 3 personalidades, das 3 identidades, né? Mas no caso da Melina e da Mili, as duas continuaram cinzadas, continuaram como uma dupla, Batman e Robin, né? E uma ajudando a outra.
Então, como eu falei, cada caso é um caso, e quando se cria um alter, quando é gerado um alter, isso é feito de maneira inconsciente, né? No caso da Melina, a Millie foi gerada para protegê-la, né? Que ela sofria constantes agressões do pai, da mãe e dos amigos da escolinha. Então, se a Melina enfrentasse isso tudo sozinha, provavelmente ela teria um dano emocional, psicológico muito grande. Então, para se preservar, a psique dela, a alma dela gerou uma outra psique, uma outra identidade, um alter, para protegê-la, para como se fosse uma irmã mais velha, uma guardiã dela, que na verdade a Millie nasceu, como ela falou, já nasceu na adolescente, né, 16, 17 anos, não lembro a idade que eu falei lá atrás, mas ela já nasceu adolescente, né? Então, o alter ele pode nascer numa identidade, numa idade diferente da personalidade principal. Então, às vezes, a personalidade principal, às vezes tem 50 anos, o alter pode ter 25, né? A pessoa pode ter 40 anos, o alter tem 22, entendeu? Então, assim, a idade não coincide, né? O alter ele tem uma idade ao acaso, um nome ao acaso, que foi gerado por uma necessidade daquela psique, daquela essência naquele momento. Um momento de trauma, de muito estresse, de ameaça física, emocional. Alguns casos, alguns documentários, os pacientes que desenvolveram TDI, eles falam de abusos sexuais sofridos na infância, né? Outros falam de bullying, de agressões físicas sofridas na infância. Então, são situações limite que faz com que o psique, o psicológico dessa pessoa, tenha essa necessidade de criar um protetor para essa pessoa, alguém que passe por aquela situação, porque aquela pessoa não teria condições psicológicas, emocionais de passar por aquele tipo de coisa. Então o alter ele surge como um protetor, como um auxiliador. E inclusive nesses documentários, as pessoas que sofrem de TDI, que têm TDI, transtorno dissociativo de identidade, elas falam que aquele filme, o Fragmentado, falam que o Fragmentado é um filme que não corresponde muito à realidade, porque o Fragmentado ele mostra um alter que é muito agressivo lá, né, no filme. E eles disseram que não tem nada disso, né? O alter ele vem como um protetor, ele vem como um defensor, ele vem como um amigo aí para proteger essa pessoa que está aí exposta a uma agressão, que está exposta a um trauma, né? Uma situação limite, né? Então, na minha humilde opinião, eu acho que cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar, não dá para pegar o Fragmentado como exemplo de todos os casos de TDI, né? Alguns aspectos ele apresenta muito bem, que é alteração de comportamento, alteração de gostos, gênero, idade, nome, né? O alter ele é uma outra identidade. Então ele pode se vestir de maneira diferente, ele pode falar de uma maneira diferente, ele pode pensar até de maneira diferente. Num desses documentários, a pessoa que sofria de TDI, ela faz um exame cerebral e ao longo desse exame, né, que eles vão coletando essas ondas cerebrais dela, ela ela passa a vez para alguns alters. E quando os alters vêm, o médico que está analisando, ele fica surpreso, porque são regiões do cérebro variam de um alter para o outro. Ele falou assim, gente, não tem como uma pessoa, quando ela quer, ativa a área tal, quando ela não quer, ela ativa a área tal. Não tem como a gente ter esse controle do cérebro. E ele falou que realmente, no caso, quando a mulher que sofria de TDI, que estava sendo analisada, né, quando ela alterava essa identidade, quando ela virava o alter, esse exame ele mostrava uma alteração muito grande, significando como se o médico estivesse analisando a cabeça de outra pessoa. Olha que curioso, gente. Então, realmente, quando uma pessoa muda, né, a personalidade original, ela muda por um alter, há toda uma mudança cerebral também, física, cognitiva, né? E isso confirma que quem tem TDI realmente é como se fosse outra pessoa. Ela se transforma
literalmente em outra pessoa, só que no mesmo corpo. Então, é um corpo com várias pessoas dentro, vamos dizer assim, né? É muito curioso esses documentários, é muito interessante ao mesmo tempo, né? Então, o Fragmentado, acho que nesse aspecto que ele mostra, quando está o protagonista, ele muda para um dos alters. Um minutinho, gente, tá? Tomar um golezinho d'água aqui, que a garganta está secando. Quando ele muda para um dos alters, a gente vê claramente que ele muda a postura física, ele muda a forma de falar, ele muda a forma de se vestir, ele muda o gênero, né? Aquele ator é especial, ele é maravilhoso, né? A gente vê quando ele muda para os alters, até aí eu tô de acordo com o filme, né? Porque você vê que ele muda para os alters, ele muda totalmente, né? Ele muda a roupa, ele muda a forma de olhar, de falar, de se mexer, né? Porque o alter, ele é justamente uma outra pessoa dentro do mesmo corpo, né? Então ele muda mesmo, né? E eu acredito que, como eu falei, cada caso é um caso, né? Então cada caso tem que ser observado com carinho, com atenção. Aí vocês podem até perguntar, pô, Flávio, mas pode haver um alter agressivo? Sim, pode haver um alter que seja mais alterado, que seja mais agressivo. Mas, no caso, ele foi gerado com o intuito de ajudar a personalidade original. O alter sempre surge com a intenção de dar um suporte para a personalidade original, um protetor, um auxiliador, um facilitador. Ele sempre tem esse papel de auxiliar a personalidade principal a lidar com a vida, porque essa personalidade principal está tendo dificuldade em lidar com a vida, em lidar com as atividades, em lidar com a sua rotina diária, em lidar com outras pessoas. Então, esse alter aí, ele é criado de uma maneira inconsciente, ninguém cria alter ao acaso, né? De uma maneira inconsciente, ele nasce para proteger, para ajudar, para amparar essa personalidade principal que está com dificuldade. Eu vi alguns youtubers que eles falaram assim, eu me chamo tal, mas eu tenho uma identidade que eu criei. Ninguém cria identidade, ninguém cria alter, gente. Isso eu vou desmentir uma fake news aí. Usaram até a Beyoncé como exemplo, né? Que ela, no dia a dia, ela é uma coisa e no palco ela se transforma, ela vira outra mulher. Eu digo o seguinte, o alter, a ideia do TDI, transtorno dissociativo de identidade, essa criação do alter, ela é de maneira inconsciente. Não tem como você planejar isso, né? Agora eu quero ter dupla personalidade. Não, né? O que acontece? As pessoas confundem muito isso, né? Quando você cria uma identidade, por exemplo, um ator, ele vai representar uma personagem. Então, ele incorpora aquela personagem, né? Tem um poeta chamado Fernando Pessoa que ele tinha 3 nomes diferentes, se eu não me engano, é Alberto Caeiro. Não, perdão, ele tinha 2 outros nomes. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro e ele usava outro nome. Que ele fazia 3 tipos de poema diferentes. E, como Fernando Pessoa, ele fazia um tipo. Alberto Caeiro era outro tipo. E tinha um outro lá que ele usava também, que era mais boêmio, uma coisa assim. Nesses casos, gente, quando a pessoa fala, eu criei uma personalidade, o nome dessa personalidade é chamada pseudônimo. Então, no caso do Fernando Pessoa, ele tinha o nome dele, Fernando Pessoa, ele tinha um pseudônimo chamado Alberto Caeiro, tá? Mas ele que criou o Alberto Caeiro. Ele pensou um personagem e criou. Isso é pseudônimo, quando você tem consciência e você cria um personagem, é chamado de pseudônimo. Então, assim, quando você diz que cria, as pessoas falam, eu criei uma personalidade, a Beyoncé criou uma personalidade para representá-la no palco. Isso é pseudônimo, tá? Então, a Beyoncé seria o pseudônimo da verdadeira pessoa
que é essa mulher que representa no palco, né? A Beyoncé, ela se torna uma diva do pop, né? Quando ela sobe no palco. Então essa personalidade, essa identidade de Beyoncé é um pseudônimo dela. Ela criou essa personagem. Agora, quando a pessoa passa por um trauma, ela está numa situação de extremo estresse, ansiedade, exposta a uma violência insuportável para ela naquele momento, e aí aparece esse alter geral de maneira inconsciente. Ela não pensa, vou criar um herói agora para me proteger. Vou criar alguém para tomar essa porrada por mim. Não, ela não pensa. Né? O psicológico faz isso de maneira inconsciente. Ele cria esse protetor, ele gera esse protetor por desespero, por falta de opção, por não ter condições de enfrentar aquilo, ele, por desespero, por desamparo, ele cria esse alter. É algo traumático, é algo sofrido, não é o acaso, né? Ele gera esse protetor por desespero. Ele não tem quem o proteja naquele momento, ele não tem um amigo, ele não tem um confidente, ele não tem apoio nenhum. Não é um momento de deleite para ele, é um momento de sofrimento profundo. É um momento em que ele está sendo violentado, que ele está sendo estrupado, que ele está sendo maltratado. É um desespero. Aí esse alter surge para protegê-lo. Né? É bem diferente dessas pessoas que criam uma personalidade artisticamente. É totalmente diferente. Porque artisticamente você está numa situação até de vantagem. Você está ganhando dinheiro, você está feliz, você quer criar essa personalidade. É conveniente para você ter essa personalidade social. É conveniente para você ter esse papel social, esse status, né? Essa personalidade. Que nem o Pablo Vittar. Né? O Pablo Vittar ele criou essa personagem artisticamente. Então, quando a pessoa tem consciência do que está fazendo e ela cria por uma conveniência para ela ter, assim, ela poder trabalhar, ela poder ter um lucro, né? É algo que é prazeroso até para ela, para facilitar a vida dela, vamos dizer assim, economicamente, artisticamente, ela está bem naquele momento. Aí, quantos personagens, né, que o pessoal cria? Minha Mãe é uma peça, não é? Que Deus o tenha, né, aquele ator. Ele criou essa personagem, Dona Hermínia, se eu não me engano. Então, isso é pseudônimo, gente. Não confunde com alter ego, por favor. Tá? Ele não estava sendo violentado na hora que ele criou a Dona Hermínia. Ele não estava exposto a uma violência, ele não estava exposto a um trauma. Foi uma inspiração dele. Ele criou essa personagem num momento de inspiração, de criatividade. Tá? Então, assim, é totalmente diferente. Tá? Então, eu vi muitos youtubers chamando o pseudônimo de alter ego. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito. É você desmerecer pessoas que têm esse transtorno. Então, por isso que o meu canal tem essa intenção também de esclarecer fake news, de desconstruir construções erradas e construir construções corretas. Eu estou aqui com um aparato de psicologia, eu tenho faculdade de psicologia, tenho bacharel em psicologia, então eu estudei, eu sei sobre o que eu estou falando, né? Eu tenho CRP aí no meu canal, na página inicial, tem aí o meu site do Facebook, a minha página, o meu CRP está tudo lá. Então eu não estou aqui jogando informação sem base teórica, sem embasamento, sem conhecimento. Cuidado, gente, quando assistirem vídeos no YouTube, cuidado com a fonte que vocês estão escutando. Porque o pior que tem informação é ter desinformação, é ter uma informação errada que vai te prejudicar. É melhor você não ter informação do que ter uma mentira, né? É melhor você não saber do que saber uma mentira acerca daquilo. Então, a minha intenção nesse canal também é de esclarecer, passar conhecimento construtivo, verdadeiro, verídico, que tenha um respaldo teórico, um respaldo de um conhecimento científico, né, praticamente mental, da psicologia, desenvolvida pelo Freud, pelo Lacan, pelo Carl Rogers, né, por tantos psicólogos maravilhosos, a Berk, né, de TCC, acho que é Berk, eu não conheço muito TCC, mas são profissionais de psicologia que estudaram, que entraram no mercado, que analisaram, antes de desenvolver qualquer conhecimento científico, qualquer conhecimento mental sobre a saúde mental.
né? Não é qualquer um, vou gravar vídeo hoje, falar isso. Não, cuidado com a fonte que vocês estão acessando. Cuidado, eu não vou falar aqui o nome de youtuber nenhum, que eu não quero prejudicar ninguém. Mas, com certeza, eu me vi na necessidade de esclarecer esse item que ele falou erradamente, para que outras pessoas não tenham esse desconhecimento, né? Para que as pessoas conheçam a informação como ela é efetivamente. Eu espero aí ter conseguido desconstruir esse erro que estão divulgando aí no YouTube, né? E teve uma grande quantidade de acesso, viu? Muita gente concordando, falando, e é um absurdo, né? Pseudônimo é uma coisa e alter ego é outra, tá? Então cuidado aí com a fonte que vocês assistem, verifica a essência, quem é essa pessoa, quem é esse sujeito, se ele tem um conhecimento técnico, se ele estudou, se ele analisou. Cuidado, no YouTube tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa que precisa ter uma cautela, tá? Porque o pior, como eu falo, o pior que não tem informação é ser desinformado, é ter uma fake news, né? Porque você adquire um conhecimento que na verdade não é um conhecimento, né? Você adquire uma mentira e não vai acrescentar nada na sua vida. E o que acontece quando a gente se baseia numa mentira? A gente comete um monte de erro, porque a mentira não corresponde à realidade, né? Então, cuidado aí com o que vocês acessam, o que vocês ouvem, tá bom? Bem, e aqui eu finalizo meu áudio, que fala sobre TDI, transtorno dissociativo de identidade, né? Eu espero aí ter esclarecido muitas informações, ter tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa que vocês tenham dificuldade desse assunto, se eu souber responder, podem comentar que eu vou me esforçar a passar a melhor informação possível para vocês, confiável, de fontes seguras. Eu geralmente consulto o CID também, né? Antes de gravar aqui para vocês. Eu olho o manual de psicopatologia. Então, ou seja, eu asseguro para vocês que é um conhecimento respaldado em bases teóricas verídicas, tá bom? Um grande até esse manual de psicopatologia do Dalgarrondo, Dalgarrondo, é um nome até estranho. Ele é muito bom também, é um manual muito bom, e eu também consulto o CID-10, né? Então, qualquer coisa que eu afirmo aqui, que eu ensino para vocês, eu tenho o respaldo desses livros, que são maravilhosos, explicam toda a sintomatologia das psicopatologias. A minha intenção é tornar uma linguagem acessível para que vocês tenham conhecimento e esse conhecimento permita a vocês terem uma melhor qualidade de vida, ajudar pessoas próximas, auxiliar pessoas próximas que possam ter essas psicopatologias, porque a informação faz a gente ter ferramentas, a gente ter conhecimento e saber lidar, né? Quando a gente tem o conhecimento técnico, a informação, a gente vê a situação de outra perspectiva, né? A gente vê possibilidades, a gente ganha ferramentas para lidar com a situação. E é essa a minha intenção, espalhando para vocês conhecimento, tá? Tem muito vídeo de alegria, de diversão, mas também muito vídeo que fala muito sério, né? E passa um conhecimento para vocês. Um grande abraço a todos, um bom dia, obrigado por me ouvir, obrigado por esse carinho, pelos comentários, né? Obrigado aí pelo apoio, tá bom? Um grande abraço a todos, aqui é uma troca mútua de informação, de ajuda, e é isso, essa é a intenção. Grande abraço a todos, muita paz, muitas alegrias, muita luz aí na vida de todo mundo, tá bom? Um beijão, fiquem na boa aí, tranquilos. Valeu!